Ela está iniciada, presidente. Ok. Então, vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 8 de junho de 2021. É a segunda parte do período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Mônica está substituindo aqui uma vaga no nosso colegiado e permanecerá conosco durante todo o período da reunião de julgamento. Já estamos antecipando os processos de manhã, indo para o item da pauta 42, do mesmo recorrente ao 42 e o 43, JB Limpeza, da relatoria da doutora Letícia. Aí fica a seu critério, doutora Letícia, a ordem. Tanto faz, pode ser o primeiro, esse final 95. Bom, nós vamos julgar um caso de contribuições devidas à Seguridade em razão dos serviços prestados por segurados empregados, parte da empresa, destinados ao financiamento do SAT-RAT. Eu indiquei aqui o DEBICAD, no relatório fiscal se fez constar que a partir de 1 de 2010 as empresas, além de deverem informar no campo RAT da GFIP, passaram a obrigação de informar também o campo FAP, que é o fator acidentário de prevenção. O acórdão recorrido, tem uma tabela bem detalhada aí, as folhas 263, 264, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, foi interposto recurso voluntário e o recorrente, ele ataca no seguinte ponto, né, que o artigo 202A do decreto trouxe o modo de cálculo do FAP muito complexo, repleto de variantes, que não é domínio da recorrente, ficando a cargo da autoridade administrativa elaborá-lo, que na verdade esses elementos eles são indicados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né, para o cálculo da FAP. Então, a seguir, tanto no item 2 e 3 aí do meu recurso, ele bate muito na violação à legalidade. E o FAP trouxe uma flagrante ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que alguns contribuintes classificados no mesmo FNAE, sujeitos à mesma contribuição, o fato gerador e a alíquota poderão recolher a contribuição em valores diferentes. E combate a questão da multa de ofício. Eu não conheci a alegação de inconstitucionalidade, em especial da multa, que ele fala que é confiscatória, com base na súmula CARF número 2. Em relação às alegações referentes à legalidade do FAP, tem-se que o mesmo foi introduzido, aí eu cito a lei 10.666, o regulamento da Previdência Social, o artigo 20A, né, eu cito esses dispositivos, para que na página 5, falar pelos dispositivos legais transcritos, depreende-se que, em razão do FAP, a partir da competência de 1 de 2010, as empresas, além de contribuir declarando na GFIP a alíquota normal do SAT-RAT, de acordo com a sua atividade preponderante, passam a informar também o campo FAP. Aí eu falo da finalidade, né, e a própria lei formal e materialmente editada, que institui o RAT e o FAP, sendo que o cálculo e divulgação do FAP, que são atribuições exclusivas do Ministério da Previdência Social, sendo essa a instância competente para a discussão da matéria. Aí, o que eu notei da jurisprudência do CARF é que toda essa
esse questionamento relacionado à legalidade do FAP foge à esfera aqui de discussão nossa. Eu juntei jurisprudências do CARF falando justamente dessas questões. O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Empresa na internet, a contribuição à carga da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade decorrendo dos riscos ambientais de trabalho poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do fator acidentário de prevenção, que a contestação, qualquer contestação deve ser feita na esfera do Ministério. E quanto às alegações relacionadas à aplicação da multa, eu aderi integralmente ao acordo recorrido, que fala basicamente da legalidade da aplicação. Então, eu não conheci das alegações de inconstitucionalidade, no mérito, neguei provimento ao recurso. Ok, esse é igual o 43, né? 42 e 43. Não, o 43 são contribuições de terceiros. Ah, não, o terceiros, é verdade. Tá, então nós vamos julgar esse primeiro, só o 42. Algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Então, item 42, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 43. Então, aqui nós vamos, basicamente, julgar contribuições de terceiros. O recurso, a primeira alegação refuta a questão de a empresa prestadora de serviço, essa questão de custeio dos encargos do SENAC e do SESC, que tem como sujeitos passivos os estabelecimentos comerciais, e que não é que a recorrente é prestadora de serviço. Também fala que é inexigível a contribuição ao SEBRAE por possuírem caráter de acessoriedade em relação à SESC e SENAC, então, por esse motivo, não seria devida. Também refuta a questão do INCRA, né, citando doutrina e jurisprudência em desfavor dessa exigência das empresas urbanas e a impossibilidade de ser contribuinte, uma empresa urbana ao INCRA, irregularidade na instituição do salário e educação e que a taxa, os juros e a taxa Selic são manifestamente inconstitucionais. Então, eu conheci o recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade suscitadas ao longo do recurso, em especial relacionadas à contribuição ao INCRA, que ele fala salário, educação e a Selic, com fundamento na súmula CARF número 2, que ele tem alguns argumentos constitucionais e infraconstitucionais. Bom, eu começo ressaltando que essas contribuições devidas a terceiras, a aplicabilidade do artigo 94 da Lei 8.212, né, que autoriza a Previdência a arrecadar, fiscalizar contribuições devidas a terceiros, desde que provenham de empresa segurada, aposentada ou pensionista vinculada ao INSS. Ora, as contribuições objeto do lançamento e exame são pertinentes às remunerações pagas aos empregados da recorrente, segurados obrigatórios, e especificamente em relação às contribuições destinadas ao SESC e SENAC, discute a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço, no caso da recorrente, serem compelidas a contribuir. Aí eu cito que a matéria já foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo e judicial, né, que eu tenho um entendimento já remansoso no STJ, que elas são obrigadas a recolher as contribuições para a SESC e SENAC, as empresas prestadoras de serviços.
pelo fato de a recorrente ser uma empresa prestadora de serviço, como alega, são devidos SESC e SENAC, vinculados ao comércio, conforme já decidido, tem até súmula 499 do STJ. Em relação ao SEBRAE, a contribuição é exigida independentemente do fato de se tratar ou não contribuinte de micro ou pequena empresa, dado que a lei que a institui não faz qualquer ressalva nesse sentido. Eu falo o objetivo do legislador ao instituir essa contribuição, por ter natureza de contribuição social de intervenção no domínio econômico, dispensa ser de contribuinte diretamente beneficiado, né? E aí eu cito o precedente do STJ, do STF, no caso, no recurso extraordinário. Em relação às contribuições sociais para o INCRA, eu falo que ela foi instituída pela Lei Complementar 1171, que referida a contribuição ao INCRA, assim como a destinada ao SEBRAE, é uma intervenção no domínio econômico, que o STJ já pacificou o entendimento dele, eu cito o entendimento do STJ, portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende recorrente, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Em relação, por fim, ao salário contribuição, eu afasto e cito a súmula 732 do STF, que fala da constitucionalidade dessa cobrança. Por fim, a recorrente alega ser indevida a aplicação da correção pela Selic, aí eu cito a súmula 4 do CARF. Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora faça a aplicação da lei na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros moratórios. Então, eu conheci do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, no mérito, voto por negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Oi, senhor presidente. Também acompanho. Então, item 43, enquanto os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo item do Dr. João, 44, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Muito bem. Lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de descontar a contribuição previdenciária da remuneração paga a empregados e contribuintes individuais. Os fatos geradores descritos pela autoridade lançadora foram pagamento em 12 de 2004 de abono natalino concedido por liberalidade, pagamento nos meses de 2004 de vale transporte sem desconto da parte cabida aos empregados equivalente a 6% da remuneração, pagamento de jeton aos conselheiros pelas participações em reuniões da entidade acontecidas durante o ano de 2004. A impugnação do lançamento foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa a princípios do devido processo legal, da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, o afastamento da penalidade em face da denúncia espontânea acontecida antes da instauração do procedimento administrativo, que efetuou adequadamente os descontos incidentes sobre os pagamentos de abono natalino, que o vale transporte não possui natureza salarial e que os jetons pagos não possuem natureza salarial porque não haveria relação de emprego entre a recorrente e os conselheiros. Seu relatório. O recurso intempestivo dele com isso, exceto quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais, segundo a carta número 2. Afasta a alegada nulidade decorrente do cessamento do direito de defesa por não ter sido oportunizado ao recorrente a apresentação de defesa antes do lançamento.
Ocorre que é na impugnação tempestiva que se instala o litígio, nos termos do artigo 14 de 7235, sendo certo que a fase do inquérito fiscal é inquisitória. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN refere-se ao pagamento da obrigação principal, não alcançando os deveres acessórios, ao teor que esclarecem as súmulas CARF 9 e 126. Ademais, o pagamento ocorreu em 19 de 12 de 2008, após, portanto, o início do procedimento fiscal, que foi em 25 de 11 de 2008, excluindo-se a hipótese de espontaneidade, como bem prevê o parágrafo único do artigo 138 do CTN. Quanto à alegação de que teria efetuado adequadamente os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre favor natalino e sobre valores pagos a contribuintes individuais, o recorrente não apresentou prova alguma a refutar o que consta do lançamento, onde se demonstrou de forma individualizada os valores devidos em razão de cada um dos pagamentos. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre jetons pagos a conselheiros para participação em reuniões, não há como reparar a decisão recorrida. Os conselheiros da entidade são contribuintes individuais nos termos da linha G do inciso 5º do artigo 12 da Lei 8.212. E a remuneração que lhes é paga a título de jeton decorre justamente do trabalho que executam, que é participar das reuniões do Conselho. A matéria encontra-se assentada no cargo. Eu coloco alguns precedentes. Quanto ao vale transporte, assiste razão ao recorrente. A questão dos autos é a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores descontados do empregado em percentual menor do que 6% do seu salário. Sob o raciocínio do colegiado da COP, estariam excluídos da base de cálculo da contribuição apenas os valores suportados pela empresa, menos a parcela descontada dos empregados, a razão de 6% de seus salários, não mais e não menos. Porém, a correta exegese do parágrafo único do artigo 9º do decreto 95.247, que regulamenta a Lei 7.418, é que o desconto do empregado é uma faculdade do empregador e não um requisito legal. Aí eu cito o decreto. Assim, se o empregador optar por arcar sozinho com os custos de transporte de seus empregados, sem com eles dividi-lo e ainda que autorizado, não terá desnaturado o benefício concedido pela lei, desde que os valores pagos sejam compatíveis com o custo do transporte do empregado de e para o trabalho. Portanto, entendo que os valores pagos ao empregado para a sua locomoção, mesmo que não tenha havido desconto de seu salário ou que esse desconto tenha sido menor do que 6%, subsumem-se ao conceito de vale transporte e têm caráter indenizatório, razão pela qual entendo aplicar-se ao caso a súmula 89, súmula carta 89. No mesmo sentido, decidiu unanimemente a Câmara Superior, cito aqui. Porém, mesmo considerando que não era devido desconto sobre os valores apurados a título de vale transporte, a multa permanece pelos seus fundamentos. É que ela foi aplicada em seu valor mínimo previsto no inciso 5º do artigo 8º da Portaria Interministerial 77. Portanto, a persistir apenas uma das situações que tenha configurado o descumprimento da obrigação acessória, a multa deve ser integralmente mantida. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidades, afastar as preliminares e negar-lhe provimento. Aqui é o típico do caso que eu divergiria em relação, se fosse o caso, né, da obrigação principal ou né? Mas aí, nesse caso, como a multa é um valor único, eu vou acompanhar. Eu deveria acompanhar pelas conclusões, né? Mas vou acompanhar o processo. Mas é o típico caso que eu divido, né? Que vai pelo percentual. Mas eu vou te vencer, doutora Sheila, pelo cansaço. Vai. A gente tem tempo ainda, tem mais 2 anos pela frente. É. Alguém tem algum questionamento? Eu. Só? Que eu ainda não evoluí ainda em relação a esse percentual aí. Quando eu entendo que o fundamento é essa questão do percentual e não o fato de ser pago em pecúnia ou não, aí eu acabo divergindo. Tá, mas
Tem precedente na Câmara Superior. Eu tenho um precedente lá que eu coloco no meu voto, lá que fala desse fundamento, mas eu também também tem razão, João, também tem precedente para os dois lados, né? Então. O João está dando procedência, né? Não, ele está negando provimento porque o valor é único da multa. Não, mesmo tirando o vale transporte, fica a multa do mesmo jeito, é isso que eu estou dizendo. Ah, sim. Vai ficar o jeton, o negócio do jeton, não é? Vai ficar jeton, vai ficar. Teve outra rubrica aí. Jeton, né? Não, é o abono natalino também. O abono natalino, né? Tá tirando esses aí. Não estou tirando nada. Eu dou procedência à alegação do contribuinte, mas nego o provimento ao recurso, porque isso não vai modificar o lançamento. Porque o lançamento é um valor fixo. Fixo não, é um valor mínimo. Então, mantido por qualquer dos fundamentos, seja o jeton, seja o vale transporte, seja o abono natalino, qualquer desses fundamentos é suficiente para a manutenção do lançamento. É o CFL 59. Deixou de efetuar o desconto da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais e empregados. Não é o mesmo que a gente viu lá do meu, lá, não? Não, nesse caso aqui tem um valor de 1.000 e pouquinho, é um valor único. E no caso que ele está mantendo, se ele mantiver uma rubrica, já é suficiente para manter os R$ 1.500. Na verdade, não é valor único, é valor mínimo. É mínimo, quer dizer, é mínimo. Se tivesse lançado um valor gradual maior, a gente poderia estar discutindo diminuir esse valor. Né? Foi pelo valor mínimo essa multa. Entendeu, doutor Wesley? Ele até entenderia em tirar o vale transporte, mas não vai fazer diferença nesse caso. Entendi. Posso colocar em votação? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, 44, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Isso foi o 44. 45, Lastro Editora. É 45 e 46, né? O 45 é esse arquivo que não está com escrito old aí, viu? É o arquivo mais recente. Multa isolada por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar o contribuinte de prestar informações de interesse da Previdência Social, bem como esclarecimentos necessários à fiscalização. A impugnação do lançamento foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário que se arguiu que não cometeu a falta, que a empresa cumprir as condições previstas no artigo 291 do regulamento e que a portaria SRP 58 não poderia retroagir para estabelecer forma de apresentação de documentos digitais anteriores à sua edição. Portanto, a empresa faria jus à relevação da penalidade. Considerando que a autoridade preparadora alegou não ter recebido o retorno do aviso de recebimento da intimação do acordo de primeira instância, que está na folha 59, conheço do recurso e o dou por tempestivo, tendo em conta, atenção para as datas, tendo em conta que foi interposto em 8 de janeiro de 2010, que a lavratura da intimação aconteceu em 7 de 12 de 2009, e que a provável data e que a provável ciência do contribuinte aconteceu após essa data, que não seria no mesmo dia. Então, tudo leva aqui que foi tempestivo, né? O colegiado ACO admitiu que a documentação exigida pela autoridade fiscal foi apresentada, porém em desacordo com o que dispunha a portaria número 58, sendo que essa falta não teria sido corrigida até o momento da impugnação, o que impediria a aplicação do parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência.
O recorrente alegou, entretanto, que a portaria de 2005 não poderia ser aplicada aos atos praticados em 2003 e 2004, que foram os anos objeto da ação fiscal, e faria jus à relevação da multa porque os requisitos da legislação estariam presentes. Além disso, alegou que não cometeu falta alguma, porquanto apresentou a documentação com todo o período exigido, ainda que não o tenha feito nos termos da portaria 58. Quanto à aplicação da norma tributária no tempo, carece de razão recorrente quanto à inaplicabilidade da norma de 2005 para disciplinar a forma de apresentação digital dos documentos relativos a anos anteriores. A portaria 58 é um ato administrativo instrumental, ou seja, sua finalidade é estabelecer meios para viabilizar ou facilitar a atividade de verificação de conformidade tributária realizada pelas autoridades fiscais. A legislação instrumental aplicável ao lançamento é aquela vigente no momento em que ele ocorre, o lançamento, e não a que vigorava quando dos fatos geradores, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 144 do CTN. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Quanto ao cumprimento adequado das intimações fiscais, o contribuinte alegou que não teria cometido falta alguma, pois apresentou os documentos exigidos em meio digital, exceto quanto aos arquivos digitais da GFIP. A decisão recorrida admitiu que, em relação aos meses de janeiro a junho, de 2003, as intimações foram cumpridas porque elas facultavam a apresentação das informações em meio digital em qualquer layout, ou seja, não obrigaram o contribuinte a apresentá-las, gente, quantos erros! Apresentá-las na forma do MANAD. O MANAD é o Manual de Apresentação de Documentos e é o que foi aprovado por essa portaria 51. Isso porque, apenas com a edição da portaria 42 de 2003, passou-se a exigir layout obrigatório para a prestação de informações digitais. Quanto às informações dos meses 7 de 2003 a 12 de 2004, entendo que também não subsiste o fato gerador decorrente da apresentação das informações fora do layout estabelecido pela portaria 42 ou pela portaria 58. Isso porque, ao ler os termos de estimações, e isso é importante, fica claro que a autoridade fiscal facultou ao contribuinte apresentar as informações no formato estabelecido no MANAD, no manual, ou na forma determinada pela legislação vigente ao tempo dos fatos geradores. E ainda, não sendo assim possível, que fossem fornecidas em meio digital em qualquer layout. O fiscal colocou isso na intimação. Com isso, excepcionou a aplicação da portaria 42 ou da portaria 58. Entretanto, permanece, ao meu ver, a questão da apresentação dos arquivos digitais das GFIP, exigidos pelo termo de intimação datado de 20 de fevereiro de 2008, folha 15. Neste caso, os documentos não foram apresentados em nenhum meio digital, como exigido, e o recorrente não se pronunciou no recurso voluntário acerca desse fato. Ou seja, o descumprimento da intimação em relação aos arquivos digitais das GFIP se tornou inconteste e não foi sanado até o momento da impugnação, razão pela qual não é possível a aplicação do parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência. Considerando que o valor da multa independe da quantidade de infrações, o lançamento deverá ser mantido integralmente quanto ao seu aspecto quantitativo. Então, voto por negar provimento ao recurso. Quase que o contribuinte conseguiu o provimento. Se ele tivesse apresentado, porque ele apresentou os documentos todos no meio digital, ainda que fora do formato adequado.
E o fiscal autorizou, porque ele pediu em qualquer formato. Mas se tivesse apresentado a GFIP, estava resolvido, mas não apresentou. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, 45 da Lastro Editora. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 46 também da Lastro. Vamos lá, é um pouco diferente. Multa isolada por descumprimento de obrigação acessória é consistente em deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições incidentes sobre o pagamento de prolabore. A impugnação do lançamento foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário de arguiu que a empresa cumprir as condições do artigo 291, a mesma alegação do outro recurso. E que, dado o lapso temporal entre a fiscalização e os fatos fiscalizados, não foi possível corrigir tempestivamente a falta. Mesmo assim, pleiteia a relevação da penalidade. Considerando que a autoridade preparadora alegou não ter recebido, aí eu falo da questão da tempestividade, que é igual ao do outro caso, a multa aplicada nestes autos decorreu da falta de retenção da contribuição sobre o prolabore, não há como relevá-la nos termos solicitados pelo recorrente, porque, como ele mesmo admite, não foi corrigida a falta até o momento da impugnação, que é a condição expressa para a relevação. Em seu favor, ele alegou que já havia se passado 42 meses dos fatos geradores e o lançamento, entre o fato gerador e o lançamento, e, portanto, já não era possível sanar todas as faltas. E acrescentou: surgem momentos que não há condições de seguir todos os procedimentos à luz da legislação, em virtude da falta de elementos reais e naturais para o seu cumprimento. Bom, enfim, eu nego provimento porque ele não corrigiu a falta, ele admitiu que não corrigiu. Eu falo que o lançamento é decorrente da atividade vinculada e que a hipótese de elevação da multa somente poderia ser aplicada nos limites da legislação. Ok. Algum questionamento, pessoal? Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 46 da Lastro Editora, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 47. Medrim Serviços Médicos. Só vou pedir um minutinho, sem prejuízo da leitura do voto do João, que eu já li, tá bom? Só um minutinho. Ok. Lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar a GFIP com os dados não correspondentes a todos os fatos geradores. CFL 68, em 2004. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente e no recurso voluntário arguiu que, em razão da mudança de versão do sistema de transmissão das GFIP, da versão 8.3 para a versão 8.4, o recorrente não obteve êxito na transmissão das declarações retificadoras dentro do prazo impugnatório. Impugnou pela relevação da multa. Acho que não precisa de delongar muito, né? Ele, de fato, não retificou as GFIP até a impugnação, ele mesmo admitiu, e ele alega que foi por conta de problema de mudança de versão. Eu digo que o colegiado da qual negou o pedido de dilação de... ele pediu dilação de prazo por causa da mudança de versão, para poder ajustar-se à nova versão. O colegiado negou o pedido de dilação de prazo, sob fundamento que, face à vinculação das atividades da administração pública à legislação, não seria possível alterar o prazo expressamente previsto no artigo 291, que é corrigir a falta até a impugnação. Por conseguinte, não relevou a multa, que o prazo impugnatório teria se expirado em 3 de 11 de 2008, que na verdade não foi 3 de 10 de 2008. Aliás, 4 de 11 de 2008.
Não há como reparar o acordo recorrido. Se observa que em 17 de 10 de 2008 foi publicada a IN tal, que tratava do manual para a utilização da versão 8.4. Naquele manual constavam claramente dispostas as instruções para a retificação de declarações, dentre as quais se destacam, aí eu coloquei todas as orientações contidas no manual. É inconteste que as retificações foram intempestivas. Além disso, o recorrente não apresentou nenhuma prova dos problemas técnicos que alegou haver impedido as retificações a tempo e forma. Ademais, as normas vigentes orientavam quanto à apresentação de declarações retificadoras a partir da nova versão do sistema. Portanto, não há como dar provimento ao recurso. Eu não coloquei aqui a conclusão. Eu voto por negar provimento. Voto por negar provimento ao recurso. Nesse caso, apesar de ser o 68, ele não contesta, né? Ele só fala da relevação, né? Só. Ele fala assim, olha, eu não consegui fazer até a impugnação. Ele até fez depois da impugnação. Como se ele considerasse incontroverso, né? Ele faz e faz depois, né? Ou seja, ele considera que o que foi feito está correto, né? Eu falo assim, em relação ao principal, né? Qualquer relevação. Então, por isso que a gente não, nesse caso, não tem preocupação em relação ao principal, né? Porque ele não pediu, né? Não. Entendi a sua questão. Era só em relação ao principal, mas aí nesse caso ele só está falando de relevação e inclusive retifica, fora do prazo, é sinal de que ele concorda, né? Então... Ele deve ter pagado o principal. É possível que tenha pago o principal. Eu normalmente consulto e eu trago o acordo se já tivesse sido julgado. Com certeza deve ter pago e aí tentou corrigir, mas foi fora do prazo. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 47, MED, RIM, Serviços Médicos, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O item 48 saiu de pauta, Instituto Maria Auxiliadora. Aquele meu. Aí o 49 do Dr. Wesley, múltipla gestão, 49 e 50. Um é múltipla gestão de pessoas, acho que é diferente, o outro é múltipla alocação de mão de obra. Não sei se é o mesmo recorrente, acho que não sei. Oi. Agora sim. Na verdade é o mesmo. Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. Acho que o 49 é o obrigação acessória. Eu vou ficar pelo 50 antes, pode ser? Número 50 da pauta, 2007, final 21. É o mesmo contribuinte? É. O 50 não é final 21, 50 é final 20. Deixa eu ver aqui. Então deve ter invertido aqui na... O 50 final 20. Então nós vamos pelo 49. Deixa eu pegar o 50. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pro final 21, que é melhor. Pode ser? Final 2007, 21. Pode. Tá. Ficou como 50, né? Eu estou invertido do 49 para 50. A autuação se dá em razão de que a empresa não teria sido enquadrada corretamente no Fundo de Previdência e Assistência Social, e assim não teria recolhido a contribuição previdenciária não declarada em RFIP
de parte dos rendimentos dos seus empregados e parte das contribuições declaradas nas guias de recolhimento da GFIP, né? Resultando no crédito tributário no X. Diante do acórdão, parte da decisão de primeira instância acolheu também a decadência. Diante do acordo de julgamento de primeira instância e seguintes, não teria que acolher as argumentações da contribuinte nas folhas 250 seguintes, a recorrente interpôs seu recurso voluntário. A recorrente é a empresa de trabalho temporário e o ato fiscal não provou o suporte do seu lançamento em relação ao desenquadramento, não demonstrando os fatos caracterizadores da infração, e não individualizou os fatos geradores, as bases de cálculo. E as bases de cálculos, né? De cálculo. E a base de cálculo. A recorrente não foi intimada para apresentar o certificado de autorização de funcionamento nos termos da Lei 6.019 de 74, da qual junta em momento do recurso voluntário, discorre sobre o ônus da prova e que a administração deveria ter demonstrado que o desenquadramento seria de fato correto nos termos da legislação e atos administrativos. Quanto ao desenquadramento, passando ao voto, a fiscalização entendeu que não teria preenchido os requisitos, que um deles seria o certificado, né? Como bem discorre a decisão de primeira instância, sociedade empresária de trabalho temporário está regido pela Lei 6.019, de 74, e esta prevê que a empresa deve estar registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, segundo os artigos 5 e 6, vigentes à época da autuação, hoje revogados e reformulados pela Lei 13.429 de 2017. Aí eu transcrevi ali os dispositivos. O registro das sociedades empresárias em decorrência da lei, no caso, sociedade com atuação de empresária temporária, coube ao Ministério do Trabalho e Emprego, que por sua vez regulamentou o procedimento dos termos da Instrução Normativa número 7, e aí já citou até uma instrução normativa posterior também à autuação. Ocorre que a recorrente, além de documentação referente aos contratos de trabalhos temporários juntados ao feito, bem como do contrato social de constituição de empresa de trabalho temporário, alega que não teria... Só um pouquinho, pessoal. Perdão. Ocorre que a recorrente, além da documentação referente aos contratos de trabalhos temporários juntados ao feito, bem como do seu próprio contrato social, alega que não teria sido intimada para apresentar o certificado referido na decisão de piso. Contudo, a recorrente o trouxe em seu recurso voluntário nas folhas 270, atestando que estaria autorizada a funcionamento nos termos da Lei 6.019, já citada aqui. Então, eu estou com o princípio da verdade material, formalismo moderado, estou acolhendo as razões aqui da recorrente para conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Que ele não foi intimado para apresentar esse documento? Eu não achei na... Eu estou olhando os termos aqui. Nos termos, ele foi intimado, Tá né, aqui, né? ele foi desenquadrado lá em razão de não estar com os requisitos para o fundo lá. 140. De qualquer maneira, ele junta aqui, né? Mas ele justifica a impossibilidade de ele ter apresentado isso antes? Não, ele falou que a decisão de primeira instância citou o certificado que ele não teria sido para ele intimado, por isso. Aí então me parece que o fiscal não toca nesse assunto e a DRJ fala. Ela diz, para você cumprir esses requisitos, você tem que trazer aqui o certificado, né? Uhum.
E aí ele... Deixa eu ver como é que tá. O relatório fiscal está na folha 145. Ele fala assim: o contribuinte fiscalizado, desde a sua constituição legal, se enquadrou como empresa de trabalho temporário. Porém, durante a ação fiscal, verificamos que havia uma descaracterização desta forma de prestação de serviço, já que a empresa, desde seu início, celebrou contratos com as empresas tomadoras em desacordo com a Lei 6.019 de 74, que autorizou esta forma de labor por prazo determinado. Ou seja, o fundamento fiscal não é que ele não tinha esse... O fundamento era de que ele, embora se enquadrasse como isso, ele celebrou contratos em desacordo com a lei. Né? Qual é o desacordo, então? Porque... Constatamos que os contratos formalizados com as empresas tomadoras eram redigidos sempre da mesma forma, não destacando o motivo específico para a contratação temporária, ou seja, sempre generalizando para atender necessidades transitórias de pessoal e ou substituição ou acréscimo extraordinário de serviço. Assim sendo, a empresa tomadora apenas contratava serviços de mão de obra sem nenhum motivo plausível para a contratação temporária. Extraindo-se ainda dos contratos de trabalho temporário, observamos que o mesmo, botou o mesmo, tá? Eram formalizados por prazo indeterminado e constatamos situações onde a prestação de serviço perdurou por mais de 12 meses. Diante dos fatos expostos acima, para fins de apuração de contribuições previdenciárias as devidas a terceiros, houve um novo enquadramento como empresa de cessão de mão de obra. Então, não foi o fundamento de não ter o... Ele entendeu que realmente não havia essa contratação temporária. Nos documentos juntados tinha contrato temporário. Tem contrato, deixa eu só buscar aqui também. Vamos ver o que a DRJ fala. Não, gente. Deixa, eu botou aqui. A DRJ também fala da descaracterização dos contratos, entendeu? Você enfrentou só um dos fundamentos, quando o outro é bastante suficiente, entendeu? O que você enfrentou, não sei nem se foi fundamento do lançamento, ou foi algo que apenas a DRJ falou em função do que ele trouxe aos autos, entendeu? Não foi fundamento do lançamento, não. Foi fundamento da decisão de primeira instância. Mas não só esse, 2 fundamentos da primeira instância, esse é um deles. Ele fala que a sociedade é a empresa de trabalho temporário e que o fiscal não provou o suporte de seu lançamento em relação ao desenquadramento. Não demonstrou os fatos caracterizadores na infração, não individualizou os fatos geradores, as bases de cálculo. A DRJ traz essa nova questão. Fala, em razão da legislação acima descrita, um dos requisitos para que a sociedade se enquadre como empresa de trabalho temporário é o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O impugnante não trouxe aos autos o certificado de registro emitido pelo órgão competente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Aí até eu aceitaria a prova dele trazida em sede de recurso, uma vez que a DRJ trouxe esse novo questionamento. Mas para mim não é suficiente, porque ele não conseguiu provar a segunda questão, né? Que aí fala, quanto aos contratos de parceria na prestação de serviço de mão de obra temporária, por si só não provam os requisitos da lei, pois a sociedade empresária deveria apresentar as folhas de pagamento e as guias de recolhimento do FGTS dos empregados temporários cedidos para cada contratante.
de modo a verificar o prescrito no artigo 9º e 10º da Lei 6.019, né, no qual prevê que o motivo justificador da demanda de trabalho temporário seja o expresso na lei, como o período do contrato, que não poderá exceder a 3 meses, salvo autorização do órgão competente em verbis. E aí ele cita o fiscal que tem vários contratos que ultrapassam 12 meses, né? E aí aqui ele dá procedente em parte, que ele aplica a multa benéfica. Bom, alguém tem algum questionamento? O doutor João está buscando alguma coisa? Só um minutinho, eu estou acabando de ler o recurso dele aqui. Tá. Queria saber por que ele... qual é o argumento que ele trouxe para contestar a alegação de descumprimento do requisito, sobretudo o requisito temporal da prestação de serviço. Nesse ponto aí, João, ele diz que não, ele alega que ele não chega a combater até onde eu li. Ele só alega que não foram individualizados os contratos, que estariam equivocados, segundo a sua interpretação. O que ele alega é que ele não foi intimado para apresentar o certificado. Sobre a necessidade de apresentar as folhas de pagamento, o acórdão divagou, porquanto todos os documentos solicitados pelo FIS foram colocados à sua disposição. Quanto ao desatendimento dos requisitos, né, do artigo 10. Aí é a parte que você fala. É no mínimo equivocada, posto que o próprio artigo 10 do diploma regulador previu, e por isso consta no contrato a prorrogação questionada. O próprio julgador o lançou em seu deciso. Aí fala, todavia não há nos autos a existência de qualquer prorrogação sem autorização da autoridade competente do Ministério Público. Ônus do fisco. Ele diz que é ônus do fisco provar isso. Ele fala que em relação ao prazo que é prorrogável. E que é ônus do fisco provar a autorização lá do Ministério do Trabalho. Mas ele é isso que está, assim, os contratos que foram juntados aqui até então, eu verifiquei com prazo determinado. Mas ele ultrapassa o prazo de 12 meses e não é prorrogado, né? Acho que é isso que fala aqui a lei, né? Que essa prorrogação... Então, logo após o relatório fiscal, deixa eu só pegar mais um aqui, não. A durabilidade do contrato aqui. Remuneração. Aí ele questiona o ônus da prova. Veja só, o contrato que foi juntado aqui a durabilidade dele, por exemplo, quanto a do prazo. Tem uma que está indeterminado mesmo. Não, independente, está dizendo aqui. O contribuinte na impugnação, ele contestou a exigibilidade essa limitação temporal. Ele diz, a obrigatória do limite de 90 dias entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora é com relação ao mesmo empregado, consoante se vê
o artigo tal. Então, ele questiona essa limitação temporal. Ele não diz que não teve, entendeu? Que ele não excedeu. Ele questiona os termos dela, entendeu? E a decisão de piso vai lá e enfrenta isso de uma determinada forma, dizendo que os contratos excedem o prazo e que estaria Em desacordo, né? em desacordo, entendeu? Eu acho que ele não se desincumbiu do ônus de provar que ele não descumpriu esses requisitos, né? Até mesmo ele afirma. Ele fala que é ônus do fisco isso. Não, ele diz que é ônus do fisco porque ele quer dizer o seguinte, olha, se me diz aonde então que eu estou desenquadrado, segundo, inclusive... Mas o fiscal já apontou... Ele diz que por aí... Exato, o fiscal apontou que o contrato ele está como indeterminado, mas ele diz, olha, eu não descumpri outros requisitos além desse. Aonde eu estaria desenquadrado? Pelo relatório, inclusive, por este aqui, presidente, ele fala da desconfiguração dos contratos por prazo indeterminado. Eu não acho que ele conseguiu provar, não. Ele falou algo em relação a esses contratos acima de 12 meses? Ele fala, quanto à decisão do acórdão de que os contratos de folha 199 e 203 desatende ao requisito do artigo 10 da Lei de Regência por prever a prorrogação do contrato de trabalho por mais 90 dias ou 3 meses, é no mínimo equivocada, posto que o próprio artigo 10 do diploma regulador previu e por isso consta no contrato a prorrogação questionada. O próprio julgador o lançou em seu deciso. Confuso o argumento dele. Aí daí ele vem. Todavia, não há nos autos existência de qualquer prorrogação sem autorização da autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí ele coloca ônus do fisco. Aí ele já muda para outra coisa. Para a sustentação do lançamento, afirma o julgador a qual que os fatos geradores que deram origem à NFLD estão bem delineados. Aí é aquela história que ele fala da... Deixa eu colocar uma questãozinha de ordem a mais aqui. Efetivamente, o acordo não está enfrentando essa matéria, entendeu? Ele enfrentou apenas uma parte do fundamento da gestão de piso. Eu sugiro colocar em vista de mesa para que o Wesley tenha a oportunidade de analisar isso um pouco mais detidamente, talvez, entendeu? A gente retorne esse processo amanhã. Pode ser. Eu acho que daí eu já coloco essa parte, porque eu estou vendo aqui que prazo de, no máximo 270 dias dá para ser colocado e fazer essa renovação. Aí vem com calma, entendeu? Eu acho que eu coloco essa acréscimo e aí a gente já resolve. Pode ser amanhã de manhã cedo, presidente, em primeira hora. Então a gente tira os dois, o 49 e o 50? Não vai decorrer da mesma argumentação também, apesar de ser obrigação acessória. Tá. Então 49 e 50 vão sair em vista de mesa. Então vamos para o próximo. 51. Gazeta de Alagoas, do Dr. João. Aí tem vários. 51, 52 e 53. Então, acho que são 3 obrigações acessórias. Paulo, tem que baixar a mãozinha aí. Só um minutinho. Vamos lá, 51. Não, 52 e 53 deve ser repetitivo, né? Porque para mim só tem o 51. Deve estar com a senhora aí no repetitivo. Eu acho que é paradigma mesmo, viu, João? Eles não me anotaram como relator aqui na pauta anotada. Não. Ah, estou eu como relator? Tá você. Deixa eu ver no início da pauta aqui. Deixa eu olhar aqui.
abrir o processo e olhar. Bom, em todo caso, está o voto pronto desse que foi distribuído para mim. Não é paradigma, não. Assim, não está falando aqui no início, não. Mas, doutor João, são duas obrigações acessórias. Uma é do 68, 53 ou do 68. E o 52 é deixar de escriturar em títulos próprios. A gente pode ver já. Vamos? Não, estou achando estranho porque, para estar na pauta, se estava comigo, eu indiquei. Eu tinha que eu voto aqui. Vamos, estranho. Se necessário for, eu peço vista também, João. Então, vamos julgar o que está aí, que é o 51. Esses processos são de amanhã, tá? Senhor presidente, se são de amanhã, não seria o caso de deixarmos para amanhã? Podemos? Pode ser. Eu acho melhor julgar em conjunto, João. Porque às vezes um tem implicação. Vamos passar de 54, supermercados e mãos, é isso? Isso. Só anotar aqui. Não vai nem sair em vista de mesa. A gente vai deixar eles para amanhã, tá? Só não vai antecipar o julgamento dele. Não. Até mesmo porque a minuta tem que estar no momento lá da sessão lá, né? Estou no meu prazo. Exatamente. Vamos lá. 54. 54. Supermercado Irmãos Ramos. Lançamento de multa isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, o CFL 78, que a contribuinte teria apresentado GFIP nas competências tais, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, mas não são as informações relativas à apuração da contribuição social, ou seja, não é o 68, é o 78. A determinação do lançamento foi considerada improcedente, mas o valor da multa foi reduzido em face de erros identificados na metodologia utilizada pela autoridade lançadora relacionados à forma de contagem das informações omitidas. Sim, aquela multa que você conta até 10 erros é um valor. Tem uma... de acordo com a quantidade de erros na GFIP. Manejou-se recurso voluntário que se alegou. Preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de descrição precisa e clara da falta e a sua capitulação, prejudicando a defesa. E que a empresa não omitiu informação em GFIP, que eventuais correções de declarações promove-se pelo sistema CFIP, não havendo previsão de aplicação de penalidades. E ainda, subsidiariamente, que se aplique a remissão. Recurso intempestivo dele conheço, quanto à preliminar de nulidade, não assiste razão ao recorrente. O auto de infração e seus anexos é explícito e detalhado ao descrever e capitular a infração cometida. Destaque-se que a autoridade lançadora elaborou planilhas descrevendo cada uma das omissões identificadas. Portanto, não houve qualquer deficiência de informação a impedir ou dificultar o exercício da defesa. Quanto às omissões em GFIP, facilmente se verifica nos anexos do auto de infração, folhas 9 a 23, as informações que deixaram de ser corretamente declaradas. O acordo recorrido destacou que, aspas, as informações incorretas ou omissas se referem às competências tais e foram discriminadas nas planilhas de folhas 9 a 21, fecha aspas. O contribuinte alegou que todas as informações foram apresentadas e declaradas em GFIP. Ocorre que, como bem descreveu o acordo recorrido, a declaração dessas informações ocorreu após o encerramento do procedimento fiscal, quando o contribuinte já não se encontrava sob o manto da espontaneidade. Quanto à remissão da multa com base no artigo 14 da Lei 11.941, veja que é um fundamento diferente aos que a gente já está acostumado aqui, que é do regulamento, não se aplica ao presente lançamento por se tratar de crédito tributário constituído em 19 de 3 de 2009 e, nos termos do artigo 160 do Código Tributário Nacional, seu vencimento ocorreu no dia 20 de 4 de 2009. Aquela hipótese legal de remissão
alcança somente débitos menores que 10 mil, que é o caso, e que até 31/12/2007 já estivessem vencidos há pelo menos 5 anos. Então, não alcança esse débito. Eu voto por rejeitar a preliminar e negar o provimento ao recurso. Se forem aí nessas folhas 9 a 23, vocês vão ver, lá está cada uma das inconsistências de GFIP, que depois agrupadas dá origem à multa. Até 10 é um tanto de multa, de 10 eu não sei quanto é um outro valor de multa. Ele corrigiu isso, mas ele corrigiu depois de fim da ação fiscal. Já não estava descontado. Ok. E o 78 normalmente é lançado quando você tem recolhimento, mas você não faz lançamento da obrigação principal. Ele omite da GFIP, ele tem um recolhimento lá e fica aquela sobra de recolhimento sem estar vinculado a nenhum faturador de GFIP, entende? Então, por isso que a questão da obrigação principal, nesse caso, não vai ter. Porque normalmente, nesses casos, você levanta a obrigação acessória e não vai ter a principal vinculada. São faturadores que estavam recolhidos. Só para esclarecer que a Mônica não está muito acostumada com esses CFLs, né, Mônica? Alguém tem algum questionamento? O doutor João está rejeitando a preliminar e negando o provimento ao recurso. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanhe. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanhe. Doutor Maurício? Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, item 54, Supermercado Irmãos. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 65 do Dr. Wesley Pneu Sola. Esse processo aqui, presidente, é aquele que eu falei que o recorrente informa no seu recurso que ele parcelou o débito, mas ele ataca, né, as razões do auto de infração. Eu, nesse caso, não conheci do recurso em razão da informação pelo próprio contribuinte, mas eu não sei se seria o caso de baixar em resolução, informação mais, assim, apreciativa da própria Receita, porque eu acredito que, nesse caso, a informação do contribuinte já me bastaria, que ele parcelou o débito. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele enfrenta alguns pontos do auto de infração. Então, assim, eu estou não conhecendo do recurso, mas se alguém achar que tiver alguma necessidade de informação por parte da unidade preparadora sobre isso. De qualquer forma, é um processo que tem guarda-razão aí relativo à autuação de cartões prêmios, aqueles de cartões prêmios ofertados pela empresa, né, que não teriam sido devidamente contabilizados. Então, assim, eu estou não conhecendo do recurso. Que é aquele caso que falaste que agora começa o despacho. Mas eu também fiquei na dúvida, porque se a pessoa tem uma certa dúvida sobre essa questão, ela tem que trazer pelo colegiado ou tem que fazer o despacho? Aqui tem um despacho falando, né? Foi alterado o evento no Plenos, aí fala assim, consta no sistema Plenos que a empresa apresentou requerimento de adesão ao parcelamento. Isso. Folha 281. Entretanto, a empresa não apresentou desistência expressa do recurso administrativo, no prazo determinado pela portaria conjunta. Em face do exposto, proponho que os autos sejam encaminhados ao Conselho. Mas no recurso dela, ela menciona isso. Menciona. Pois é. Paulo, diga, Paulo.
Eu acho que, assim, que está meio duvidoso, entendeu? Eu acho prudente uma diligência para esclarecer. Mas aqui não tem ele falando que ele aderiu? Ele apresentou um requerimento. Se aderiu efetivamente, eu não sei. Não sei se foi cumprido. É porque aqui tudo. fala alguma coisa do Plenos aqui, nesse despacho. Eu não Mas vi essa tela do Plenos. Mas não dá para saber se ele aderiu em relação a esse débito particular, né, doutor Paulo? Mas o despacho fala isso aqui. Diga, Mônica. A Mônica também pediu. Vamos ver se a Mônica tem. Muda, Mônica. Tá. Desculpa. Essa questão do parcelamento foi um dos pontos que se discutiu lá na reunião, né, dos presidentes, e é uma coisa que depois eu discuti ainda, voltei a discutir isso com a Elaine, porque a gente tem o costume de mandar isso em diligência justamente para esclarecer, como vocês estão ponderando aqui, né, lá na minha turma, né? E o entendimento, isso é só para colocar, não sei se eu concordo com isso não, mas o entendimento, segundo a doutora Elaine, etc., seria que essa informação do contribuinte de que aderiu a um parcelamento já implicaria a desistência do recurso. Só dele falar isso daí sem precisar averiguar se realmente houve essa adesão, que ele estaria abrindo mão da discussão. Então, seria só para não vocês saberem o que o entendimento do CARF com relação a isso não é, né, até agora o que eu costumo fazer na minha turma. A gente, quando tem dúvida se realmente houve esse parcelamento, a gente manda em diligência, mas eu acho que o entendimento do CARF está sendo um pouco diferente disso. Diga, doutor João. Não, o nosso entendimento sempre foi esse também, doutor Mônica. Quando ele informa que incontestemente, que aquele que é tributário que está sob julgamento foi parcelado, ninguém nem discute. A questão é que às vezes a gente tem algum elemento no processo, um pedido que não discrimina quais são os débitos, ou uma informação da própria autoridade preparadora dizendo que ele aderiu a um parcelamento, mas não discrimina exatamente a extensão do parcelamento. E aí, para tirar a dúvida, a gente pede para esclarecer se aquele débito particular está contido. Não sei se é o caso dos autos. Você tem uma declaração dele dizendo que parcelou aquele débito que está no recurso, então aí é o caso de não conhecer mesmo. Já não conhece. Aí é o ônus dele, ele está afirmando que parcelou. Eu acho que seria o caso de não conhecer, né? Já que ele expressamente fala que ele parcelou. E aqui a gente tem um despacho falando que ele, embora tenha parcelado, ele não protocolizou um pedido de desistência. Então, eu acho que é um caso de não conhecer do recurso, né? Que o despacho que eu cito aqui, ele fala que o cara parcelou. Consta que a empresa apresentou um requerimento de adesão ao parcelamento. Sim, acho que nesse caso não tem. Mas ele não apresentou desistência expressa do recurso, mas no próprio recurso... Não precisa, né? Ele está dizendo que ele parcelou, então é um caso de não conhecer. Sim, acho que é como o Wesley colocou aí, é não conhecer do recurso. Eu acho também. E aí, concordam? Wesley, você está sem microfone. Desculpa. A minha dúvida não era exatamente essa, porque num contexto normal eu teria trazido esse voto. Agora, como nós temos esse procedimento de realizar um despacho antes, mas quando existe um caso, por exemplo, desse mais dúvida, quando é claro, é tranquilo, você tem ali uma claridade fácil para resolver. Mas nesse caso aqui, por exemplo, pode gerar uma dúvida, que é o que está gerando também. Eu entendo que deveria se trazer ao colegiado. Eu fiquei com essa dúvida, se a gente deve trazer ao colegiado, se a gente faz um despacho. Realmente eu estou um pouco... A orientação é que no caso de dúvida se há ou não parcelamento, encaminha via despacho para vir a informação de que o processo foi parcelado ou não, e aí decidir em relação a devolução do processo ou colocação em pauta. Depende de quando foi feito o pedido de parcelamento, né? Nesse caso aqui, se eu resolvi, acho que por mais que tenha uma dúvida relativa, eu entendi que eu não estou conhecendo e eu trago para julgamento, é isso?
a orientação é que se parcelou, não deveria ir a julgamento, deveria ser devolvido ao presidente de Câmara via despacho, mas aí, nesse caso, se existe alguma dúvida, né? Tá, é só isso. O procedimento é devolver, mas nesse caso eu acho que já está em pauta, não há prejuízo em julgar e não conhecer. A gente até falou em relação a isso, ao que estava na pauta, se seria o caso de não conhecer. Então, como já está na pauta, eu acho que é um prejuízo menor para o contribuinte a gente já julgar e não conhecer desse processo, né? A não ser que se entenda que tem que voltar para saber se ele parcelou. Eu acho que se existe uma afirmação em recurso, a gente tem um despacho aqui falando que ele aderiu, né? Então, é o caso de não conhecer, né? Podemos colocar em votação, então, pelo não conhecimento do recurso? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Oi, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 55, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Doutora Sheila, se quiser votar a Gazeta de Alagoas, a gente pode votar. Estava aqui, é porque eu errei o número da pastinha, dessa pastinha aí. Podemos? Podemos votar? Podemos. Então a gente vota. Deixa eu ver se tem algum deles. Qual que você quer aí? 51? Deixa eu ver se algum deles é obrigação principal. Eu acho que é tudo acessório pelo Código de Acho que é tudo Navegação. acessório aqui. Tem o 68, tem o 59 e o 38, mas aí também pode estar errado a alegação, né? Então... Então, vamos continuar, vamos pela ordem da pauta mesmo. Então, primeiro 51. Tá. Muito bem. Obrigação acessória. Multa isolada, o contribuinte deixou de arrecadar a contribuição previdenciária mediante o respectivo desconto das remunerações, CFL 59. O lançamento foi considerado improcedente, no recurso voluntário se alegou que, equivocadamente, desistiu do contencioso para incluir o crédito tributário no parcelamento instituído pela Lei 11.941. Porém, constatado o equívoco, por quanto os débitos deste processo não poderiam ser parcelados nas condições da lei, reafirmou a intenção de prosseguir com o contencioso administrativo, que não caberia a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício vinculada à obrigação principal, também objeto de lançamento, que seriam indevidos juros de mora. E alegou a inconstitucionalidade do lançamento por ofensas a princípios constitucionais. Eu não conheço das alegações de inconstitucionalidade e conheço o restante recurso tempestivo. Quanto à incidência de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória em concomitância com multa de ofício vinculada ao tributo, não assiste razão recorrente, ao contrário do informado, não se trata do mesmo fato gerador. A multa deste processo decorreu do descumprimento pelo contribuinte do dever de efetuar a retenção da contribuição previdenciária devida por contribuintes individuais que lhes prestaram o serviço. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 103 do CTN, a inobservância da obrigação acessória implica sua conversão em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária decorrente. A multa é vinculada ao tributo tem natureza distinta e decorre do não pagamento da obrigação principal e não do descumprimento da obrigação acessória. Não se confundem os fatos geradores do tributo e da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas. Quando a incidência de juros sobre multa, invoco a súmula 108, que estabelece que sobre os juros moratórios, que incidirão juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados a seguir.
Então, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidades e por negar improvimento. Veja que eu até não escrevi aqui no voto, mas eu conheço do recurso. Portanto, eu admito o argumento dele de que ele desistiu do parcelamento. Ele fez esse argumento. Ele tinha feito o pedido de parcelamento, então os 941, inclusive parcelou o principal, tudo, mas esses débitos não podiam ser parcelados pela lei. Aí falaram, se não pode ser parcelado, então segue recurso. Aí eu conheço o recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Doutora Fernanda. Acompanho o relator, Fernanda. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, 51, final 2008, 21, Gazeta. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. O 52 está na pastinha escrito 52 está na pastinha 65 11, lá, né? 11. Pastinha escrito 11. A mim está aparecendo 65 também. 65 é o próximo, que é o processo de 53 da pauta. Ah, então está na 11. Na 11. A gente vai julgar agora, está na pastinha 11. Tá. 2008, 11. Final 11, tá? Depois eu vou mudar a pastinha aí. Vamos lá. Esse aqui também é obrigação acessória. Multa porque o contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos próprios a contabilidade de forma discriminada os fatos geradores das contribuições, CFL 34. Impugnação improcedente, no recurso ele alegou a mesma coisa que ele havia desistido equivocadamente, que na verdade ele pretende prosseguir com o recurso, já que esse débito não poderia ser parcelado. Que os fatos narrados pela autoridade lançadora não se subsumem aos fundamentos postos. Esse é um argumento novo comparado com o processo de julgo. Isso tem amarelinho. E que não caberia multa isolada em concomitância com multa de ofício, a gente já julgou isso. Os juros seriam indevidos e inconstitucionalidade por ofensa a princípios constitucionais. Como bem apontado pelo recorrente, entendo que a renúncia à via administrativa no presente caso não teve qualquer efeito. Vou colocar esse parágrafo no outro processo que a gente julgou. Eu entendo que a renúncia à via administrativa no presente caso não teve qualquer efeito, pois o parágrafo segundo do artigo 1º da Lei 11.941 condicionou o parcelamento de débitos vencidos até 30 de 11 de 2008 e o débito a que se refere a este processo foi constituído em 12 de 2008. Faltou isso aqui no processo que a gente votou. O recurso tempestivo dele conheço. Só um instante. O recurso tempestivo dele conheço, exceto quanto às alegações de constitucionalidade. Substituição dos fatos à norma. Quanto à alegada discrepância entre os fatos apontados pela autoridade lançadora e os fundamentos do lançamento, não vejo como dar provimento à matéria. A autoridade lançadora identificou os seguintes fatos, aí eu descrevo os fatos. Na ação fiscal, ela foi atuada constatou-se durante a análise dos livros contábeis Diário e Razão que a mesa contabilizou em 2004, na conta tal, comissões de agências, créditos e débitos, tanto da pessoa jurídica, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, misturou tudo. Sendo que no caso de pessoa física, é base de cálculo de contribuição previdenciária e deveria contabilizar em títulos próprios. Essencialmente, esse foi o principal erro dele. Colocou tudo numa conta só. O recorrente alegou que os dispositivos normativos apontados pela autoridade fiscal referiam-se ao lançamento mensal dos fatos geradores das contribuições previdenciárias e não ao registro em contas distintas de pagamentos que incidiram o tributo e os que não incidiram.
Os dispositivos normativos em questão são o artigo 32, inciso 2º da 812, que determina que o lançamento seja em títulos próprios, e o 225 do decreto 3048, inciso 2º, também, que diz que tem que ser em títulos próprios. Além disso, diz o inciso 2º do parágrafo 3º do 225 do decreto 3048, que deve a empresa registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias de forma a identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Enfim, esses são os dispositivos que determinam a forma de se fazer a contabilização. Ora, o recorrente tergiversa. O comando legal não se refere apenas ao aspecto temporal do registro, que deve ser mensal. É evidente, óbvio e cristalino que o legislador originário e o derivado estabeleceram para o contribuinte o dever de efetuar os registros de modo a permitir identificar os fatos geradores e bases de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao misturar na mesma conta contábil registros de fatos geradores que consistiram no pagamento a contribuintes individuais e de outros fatos que não incidem tributo, a empresa deixou de cumprir com a obrigação de registrar em títulos próprios. Além disso, os registros deveriam ser feitos em contas individualizadas. A conduta do contribuinte dificultou a identificação clara e precisa das rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição para cada beneficiário. Então, a conduta dele se amoda perfeitamente ao tipo, né? Multa isolada e multa vinculada, a gente já botou isso no outro processo, é possível coexistirem. Juros sobre multa também a gente botou, súmula CARF 108. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecer da alegação de inconstitucionalidades e por negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 52, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. O 53, está na parte Está na parte que começa com 65. Tá. Mas, na verdade, é o processo. Lançamento é multa isolada é o CFL 68, que é omissão em GFI. Nação improcedente, no recurso se alegou o mesmo lance de que ele não desistiu do contencioso, na verdade ele não poderia parcelar, então ele quer que possível com o contencioso. Seria indevida a aplicação da multa relativa aos valores pagos a título de 13º, que a calculação legal da multa estaria incorreta e que a multa teria sido revogada pela MP 449, que inclusive deveria retroagir seus efeitos por ser mais benéfico ao contribuinte, que não caberia a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício vinculada, a gente já julgou essa matéria, que seriam indevidos juros de mora sobre a multa, e a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa a princípios constitucionais. Da mesma forma que os demais processos, eu entendo que a renúncia dele foi inócua e, portanto, segue o processo, o contencioso administrativo. O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço da alegação de não incidência da multa sobre os valores relativos ao 13º, porque, no meu entender, a matéria não é controversa, porque foi decidida favoravelmente ao contribuinte pelo colegiado antecedente, que assim se pronunciou. Isso é uma parte grifada. Dever-se-ia, portanto, se fosse o caso, retirar do valor da multa aplicada o montante correspondente à competência 3/2004. Ainda diz a DRJ. No entanto, analisando-se a planilha de cálculo dos autos, extrai-se que a omissão de remuneração relacionada com a competência 3/2004 não influenciou no valor final da multa aplicada, tendo em vista que o limite legal de 12.548, por competência, ser bem inferior ao valor total da contribuição não declarada. Então, com o 13º ou sem o 13º, teria feito nenhuma diferença.
Mas materialmente o acordo concordou com o contribuinte, então não há controvérsia. Ora, aquela turma deu razão à alegação do impugnante de que não estaria obrigado a apresentar GFIP relativa à competência 13, mas manteve o lançamento porque, mesmo retirando aquela competência do cálculo, o valor da multa não seria alterado por já ter atingido o limite máximo de 12.500. Portanto, não há mais litígio sobre a questão, pois os valores relativos à competência 13 foram retirados do lançamento e isso não alterou o montante devido. Também não conheço da alegação de inconstitucionalidade por conta da súmula carta número 2. Da capitulação legal da multa, dos efeitos da MP 449, o lançamento em questão foi aperfeiçoado com assistência do sujeito passivo em 12 de 2008. Teve como fundamento o parágrafo 5º do artigo 32 da outra 12, porém esse dispositivo foi revogado pela MP 449. Ao contrário do que afirmou o recorrente, o lançamento não é regido pela legislação vigente quando dele tem ciência o sujeito passivo. Ao teor do que dispõe o artigo 134, o lançamento reporta-se a data do ocorrência do faturador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ora, considerando que os faturadores ocorreram em 2004, a fundamentação legal aplicada está correta, pois era a legislação vigente naquela ocasião, visto algum acúmulo no lançamento quanto à capitulação dos fatos. Também não procede a alegação do recorrente de que, com a revogação do dispositivo, a multa em questão passou a ser aquela do artigo 61 da Lei 8.212. Isso porque, a despeito do nome, a multa em questão não tem natureza de multa de mora, mas de multa de ofício. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no colegiado. E que, portanto, quando advém da MP 449, passou a ser disciplinada pelo artigo 35A, que reporta a Lei 9.430. A obrigação acessória descumprida pelo contribuinte estava prevista no inciso 4º do artigo 32 e persistiu com o advento da MP 449, embora com nova redação. Portanto, não se aplica ao caso a linha A do inciso 2º do artigo 106 do CTN, porque a conduta continuou sendo considerada infração. Então, a inovação legislativa 449 não aboliu a infração. Ela modificou a multa, mas não aboliu a infração. O que ocorreu foi a revogação do dispositivo que determinava o valor da multa aplicada em decorrência da conduta. O recorrente tem razão quanto à retroatividade da legislação mais benéfica entre a que vigia quando da ocorrência dos praticadores e a que a sucedeu. Considerando que consta dos autos a informação de ter havido também lançamento da obrigação principal, é o caso de retroação da norma para se aplicar a penalidade menos severa, como prevê o artigo 106 CTN e a súmula CAF 119. Quanto à multa isolada concomitante com multa vinculada, a gente já votou essa matéria, não há bis in idem. Quanto a juros sobre multa, também a gente já votou, é a súmula CAF 108. Conclusão. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a matéria controversa e da alegação de constitucionalidade, e por dar imparcial provimento para determinar o cálculo da multa, para determinar que o cálculo da multa seja feito nos termos da súmula CAF 119. Nesse caso, você chegou a olhar a obrigação principal desse? Cheguei, inclusive na pasta está aí o processo da obrigação principal. Né? Já foi julgado esse daí. Eu acho que até já foi julgado, eu não me lembro. Eu estava aqui tentando entrar no processo, mas está tão... Não, eu sempre coloco quando está no processo, assim, que às vezes a pessoa pagou antes... Esses dois processos é um dele aqui. É o de final... 43. De final 43. Não estou conseguindo aqui, tá tudo muito lento. Ele parcelou. Parcelou, tá aqui. Falando que ele fez a opção pelo parcelamento, da usão 4.000. Que o débito principal era parcelável, né? Mas a multa não. A multa não, porque ela tem vencimento distinto. Tá. Para mim tá tudo certo aqui. Alguém quer ter algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda?
Eu acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 53, final 2008-65, da Gazeta, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, é conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar que o cálculo da multa seja feito nos termos da súmula CARF número 119. Eu acho que a gente pode interromper, né? Já são 5h50. Ok. Deixa eu interromper a gravação.